Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boas na Alagoas? Hoje a gente vai ver como é que a gente faz uma integração do ChatGPT com o Wix. Vamos fazer uma pergunta e resposta de um jeito mais simples possível, só para mostrar para vocês que dá para fazer essa integração de um jeito muito simples. E aí o modo como você vai utilizar fica ao seu critério. Vamos lá? Vamos embora pro Wix. Aqui eu já criei uma página, certo? Uma página em branco aqui, ó. Essa página aqui está dentro do meu site meuhistory.com, que é esse daqui, ó, meuhistory.com. É uma bibliotecazinha de elementos, tal. Depois vocês dão uma olhadinha aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: a gente vai adicionar um elemento de input e um elemento de texto. Para quê? Para que no input a gente coloque a pergunta e no texto saia a resposta. E para isso acontecer tem que ter um botão, certo? Vamos lá fazer como se fosse um formuláriozinho, né? Vamos aqui em entrada, vamos colocar um input aqui e vamos chamar esse input de... Deixa eu centralizar ele aqui. Vamos chamar esse input de pergunta. Pergunta. Beleza. Insira sua pergunta. Insira sua pergunta. E aí a gente vai pegar um botão. Qualquer botão aqui, certo? Só para a gente ver como é que funciona. E a gente vai colocar aqui abaixo do botão um texto, que será o texto que vai vir a resposta. Vamos colocar aqui o mesmo tamanho. Vou colocar aqui resposta do ChatGPT. Resposta do ChatGPT, certo? Pergunta, resposta, aliás, botão e resposta do ChatGPT. Vamos modificar o ID para a gente manter uma organização aqui, certo? Esse input aqui, esse código aqui estava aqui para eu testar, mas eu vou apagar tudo para a gente fazer do zero. Vamos modificar o ID aqui. Vamos colocar pergunta. Vamos colocar botão enviar prompt. Enviar prompt. E no texto aqui a gente vai colocar a resposta, certo? Aí, o que acontece? Vamos voltar lá para o ChatGPT, para quê? Para pedir ao próprio ChatGPT o código, tanto do front-end, que é essa página aqui, quanto do back-end. Para quê? Para a gente colocar a nossa API, para a gente conseguir colocar um pré-prompt, quem sabe. Mas, de modo geral, a gente vai pedir para ele, principalmente porque uma coisa que eu gosto muito no Wix é que o Wix ele tem uma documentação muito estruturada, é muito robusta e já tem muito tempo de documentação. Então, isso serve para quê? Para os modelos de inteligência artificial eles conseguirem se alimentar mais detalhadamente, digamos assim. Então, eles têm mais conhecimento para dar uma resposta mais assertiva. Isso significa que toda vez que eu insiro um prompt aqui que tem um embasamento maior no modelo de IA, é mais provável que esse prompt saia de um modo assertivo. Então, o que a gente vai fazer? Vai falar para ele aqui, estou criando um site em Wix e quero fazer uma integração com a API do ChatGPT. Vou colocar entre parênteses OpenAI. Certo? Então a gente contextualizou ele aqui. Estou criando um site em Wix e quero fazer essa integração com a API do ChatGPT. Depois disso, eu quero o quê? Falar do que é aquilo que a gente está fazendo. Se trata de uma pergunta e resposta simples. Preciso apenas que você se atente aos detalhes abaixo. O que a gente vai colocar nesses detalhes abaixo? A gente vai falar basicamente onde é que estão as coisas. Então, a gente vai falar que a pergunta vai estar no input de ID pergunta, o botão enviar prompt vai enviar o prompt para a API e a resposta vai voltar no ID resposta, no texto de ID resposta. Então, vamos lá? Primeiro, antes de tudo, a pergunta está no input de texto, entre aspas, pergunta. O botão, abre aspas, enviar prompt, deve executar a comunicação. Por fim, a resposta
que está no texto resposta deve receber a resposta da API, resposta da API. Então, basicamente, a gente contextualizou ele aqui dizendo o que a gente está fazendo e o que a gente vai querer fazer de acordo com aquilo. E aí a gente vai pedir mais alguma coisinha. Como a gente sabe que tem tanto o back-end quanto o front-end para mostrar esse código, para executar esse código, eu vou falar para ele o quê? Preciso que você me forneça o código back-end e front-end. Para quê? Para que a gente possa levar lá para o nosso site Wix. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mandar aqui para ele e a gente vai esperar a resposta. Mas uma coisa que ele já vai fazer, eu vou mostrar para vocês, ele vai dar um modelo, provavelmente aquele DaVinci 0.3003. Eu vou pedir depois para ele modificar para o GPT 3.5 Turbo. Para quê? O GPT 3.5 Turbo ele tende a ser um pouco mais assertivo. Vamos ver se uma coisa que é interessante a gente também ter em mente é se o endpoint aqui que ele deu, esse daqui, se ele está atualizado, certo? Vamos lá, ó, como eu falei, ó, ele botou aqui, ó, text DaVinci 0. Aliás, o 003. Eu já vou pedir aqui para ele corrigir, que é para a gente nem testar isso aqui e dar erro e a gente ter que voltar. Modifique o modelo para o GPT 3.5 Turbo e confira se o endpoint está atualizado. Basicamente só para ele revisar se o endpoint que ele deu lá, porque o GPT recentemente ele modificou alguns endpoints. Então, vamos ver. Ah, ele já modificou aqui, ó, v1/chat. Antes estava o quê? Antes estava só v1/completions, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o back-end. Vamos entender aqui o que ele fez. Ele pegou aqui uma função assíncrona. Inclusive, é uma coisa muito interessante que eu quero comentar aqui com vocês. Nós que somos designers, eu particularmente não sei codar. Eu apenas sei ler e entender o que está ali. Por exemplo, aqui a gente tem uma função assíncrona que ele chamou de getOpenAIResponse. Ele vai basicamente pegar a resposta do OpenAI. Ele tem um body aqui, que é o corpo, e ele vai falar que o modelo é esse, o máximo de tokens é 150, ou seja, ele vai dar ali na resposta no máximo 150 tokens, e a temperatura é o quanto aquilo ali vai abstrair, digamos assim. Então ele fala até aqui, ó, ajuste conforme necessário. E aí ele vai lá, bota o restante, né, da estrutura do prompt, e ali manda alguns consoles para caso aconteça algum erro, certo? Então vamos lá, vamos pegar esse código aqui e vamos criar um arquivo que ele chamou de openai.jsw. Vamos lá para o Wix, vamos abrir o nosso back-end e público e vamos criar esse arquivozinho aqui que eu já tinha criado para testar. Eu vou apagar tudo dele aqui e vou dar um Ctrl V, certo? Ctrl V, aqui tudo certinho, bonitinho, ele vai pedir apenas para trocar a API. Eu vou trocar a API aqui, que eu salvei no meu bit, e eu já volto. Beleza? Colei a minha API aqui no back-end. Não ficou nada vermelho ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Não ficou nada vermelhinho, então não temos erro. Agora vamos voltar para lá para ver o front-end. Vamos ver o que ele fez aqui. Cadê o código do front-end? Aqui, ó. Ele importou, né, do back-end, lá o openai.jsw, foi o arquivo que a gente criou. Ele importou a função getOpenAIResponse. E aí ele colocou aqui dentro do onClick uma função assíncrona para quando a gente digitar o prompt ali no enviar prompt, ele vai disparar essa função e dentro da resposta aqui, ó, pergunta value resposta, até misturei o inglês com o português. O resposta, ele vai falar, por favor, digite uma pergunta, caso não tenha nada, né? Aqui, ó, caso a pergunta esteja vazio, certo? Esse exclamação aqui quer dizer que ele vai estar vazio. E se der certo, né? Se não estiver vazio, ele vai falar, aguarde para a sessão de sua pergunta e depois ele vai dar ali, ó,
resposta.text, resposta API. Basicamente isso. Então vamos lá, tudo certinho, vamos copiar, vamos para o front-end e vamos colar. Deu um errinho ali. Por que ele deu um errinho? Porque o nome do arquivo está diferente, tá? api.jsw. A gente vai pegar esse rapazinho aqui, ó, openai.jsw, e vamos modificar o nome desse arquivo, openai.jsw. Vamos voltar lá para ver se o erro foi embora. Deixa eu voltar aqui. Beleza, ó lá. Acabou-se o erro, foi embora. Em tese, é assim que vai acontecer. Vamos ver. Provavelmente, uma coisa que vai acontecer aqui é que, por estar com 150 tokens, a resposta vai vir bem pequenininha. Vamos ver aqui. Qual a série mais longa de todos os tempos? Eu chuto que seja Grey's Anatomy, mas vamos ver. Botão enviar, ele deu lá, aguarde processando sua pergunta. Olá, deu uma resposta. A série mais longa de todos os tempos é Os Simpsons, que estreou em 1989 e está atualmente em sua 33ª temporada. A série já ultrapassou o recorde dessa outra aí que eu nunca ouvi falar, que era a série mais longa da televisão americana. Então, vocês viram aí que funcionou perfeitamente. Uma coisa que eu quero testar aqui com vocês, só para vocês verem que dá para modificar a estrutura da API de acordo com o que você queira, vou voltar lá no código do back-end, deixa eu maximizar ele aqui, e eu vou colocar aqui o máximo de tokens de 300. Para quê? Para a gente ter uma resposta um pouco mais elaborada, digamos assim. Modifiquei para 300, vou minimizar aqui e vou visualizar. Então, vamos lá. Carregou, vamos inserir uma pergunta. Vamos colocar a mesma, para a gente ver se ele vai alongar o texto ou não. Qual a série mais longa de todos os tempos? Vamos enviar. Aguarde processando sua pergunta. E ele deu aqui. A série mais longa de todos os tempos é Os Simpsons, que estreou, está com mais de 30 temporadas e mais de 700 episódios produzidos até o momento. Então, vocês viram, ele deu uma pequenina alongadinha, assim, não foi nada muito extenso, não. Ele alongou um pouquinho mais, acho que deve ter alongado umas 3 ou 4 palavras, eu acho. Mas ele bateu no mesmo canto, né? Ele viu que ele não alucinou, ele continuou dizendo que foi Os Simpsons e que tinha mais de 30 temporadas. No outro prompt ele deu que ele fez uma comparação lá com Gunsmoke, né, tal, com outra série. Mas temos isso daí. Temos uma integração do Wix com a API do ChatGPT, com a API da OpenAI, feita rapidamente. E aí você pode elaborar, você pode trabalhar nisso daí do jeito que você quiser. Beleza? Basta botar criatividade para o jogo e criar o seu site, ou sua aplicação, o seu aplicativo, o seu SaaS, da forma que você preferir. Fechou? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.